Tudo bem? Meu nome é Jadson e eu vou trabalhar com vocês fração decimal. Fração decimal e número decimal. Fração decimal é toda fração com denominador igual a 10, 100, 1000, 10.000 ou múltiplos de 100. Ou múltiplos de 10, né? Potência de 10. 1 milhão, 1 trilhão. Então, exemplos. 2 décimos, 2 centésimos, 21 milésimos, 515 sobre 10.000, ou 515 décimos de milésimos, e assim sucessivamente. Toda fração decimal pode ser escrita na forma de número decimal, ou o contrário, todo número decimal pode ser escrito na forma de fração decimal. Veja alguns exemplos. 21 décimos, então, como é décimo, vai ter um número depois da vírgula. É a mesma coisa de ser 2 inteiros e 1 décimo. Observa que tem um número depois da vírgula. 21 centésimos, centésimo vai ter dois números depois da vírgula. Então vai ficar 0,21, ou seja, 0 inteiros e 21 centésimos. Dois números depois da vírgula. Milésimos vai ter três números depois da vírgula. Então vai ficar 0, 0, 21. Então você pode apresentar zeros antes do número para completar o número de casas depois da vírgula. Não é milésimos, então tem que ter três números depois da vírgula. Então, fração sobre 10 é um número depois da vírgula, fração sobre 100 é dois números depois da vírgula, fração sobre 1000 é três números depois da vírgula. Então, aqui é 0 inteiros e 21 milésimos, porque tem três números depois da vírgula. Letra D, 21 décimos de milésimo. Então vai ter quatro números depois da vírgula. Então eu vou completar com zeros. Antes do número para inteirar quatro números depois da vírgula. Então esse é o macete. Então sobre 10, o número depois da vírgula. Sobre 100, dois números depois da vírgula. Sobre 1000, três números depois da vírgula. Sobre 10.000, quatro números depois da vírgula. E assim sucessivamente. Vamos ver mais alguns exemplos? 253 décimos. Décimo vai ser um número depois da vírgula. Então, eu pego o número 253, para ficar décimos, um número depois da vírgula, põe a vírgula aqui. Então, ficou 25 inteiros e 3 décimos. 253 centésimos tem que ter três números depois dois números depois da vírgula, sobre 100. Então, eu vou colocar a vírgula entre o 2 e o 5. Aí ficou 2 inteiros e 53 centésimos. Então, quando tem um número depois da vírgula, você lê décimo. Quando tem dois, centésimo. E agora, 253 sobre 1000 vai ter três números depois da vírgula. Então, vou ter que acrescentar um zero aqui. Então, ficou 0 inteiro e 253 milésimos. Então, usando essa regra prática, a gente vai fazer os quatro primeiros exercícios, tá? Da lista, né? Que é a mesma que tem no livro. Então, vamos lá? Questão número 1. Que número na forma decimal Gustavo deve escrever? 415 centésimos. Centésimos vai ter quantos números depois da vírgula? 2. Então vai ser o número 4 inteiros. 4 inteiros. E 15. Tem dois números depois da vírgula. Centésimos. Então é fácil, ó. Então você pode memorizar. Toda fração decimal vira número pode ser escrito na forma decimal, centésimos. Outra maneira seria dividir, mas memorizar é muito mais fácil. Se você fizer 415 dividido por 6, você vai chegar no mesmo resultado, ó. 100 vezes 4, 400. Sobra 15. Para continuar, eu coloco 0, coloco vírgula. 100 vezes 1, 100. Sobra 50. Coloca 0, a vírgula já tem deixa. Vezes 5 dá 500. Então, isso aqui é a mesma coisa de ser 4 inteiro e 15 centésimos. Então, em vez de eu fazer a conta pelo algoritmo euclidiano, é muito mais fácil memorizar que fração sobre 10 vai ser décimo, um número depois da vírgula. Fração sobre 100 centésimos, dois números depois da vírgula. Fração sobre 1000 milésimos, três números depois da vírgula. Então, a resposta é 4 inteiro e 15 centésimos.
Questão número 2. Represente as frações na forma decimal. 52 décimos, então vai ser 5 inteiros e 2 décimos, para ficar um número depois da vírgula. 52 centésimos, né? Vou ter que acrescentar um zero aqui e ter que ficar dois números depois da vírgula. Dá 0 inteiro e 52 centésimos. 77 décimos vai ser um número depois da vírgula. Então, eu vou ter que colocar aqui entre os 7. Aí vai ficar 7 inteiros e 7 décimos. 77 centésimos vai ter que ficar dois números depois da vírgula. Então, eu vou completar com zero aqui na frente. Aí ficou 0 inteiros e 77 centésimos. 7 décimos vai ficar um número depois da vírgula. Então, vai ficar 0,7. E 7 centésimos vai ter dois números depois da vírgula. Então, eu vou ter que acrescentar dois zeros para poder inteirar e ficar dois números depois da vírgula. E a gente coloca esses zeros antes no número. Qualquer um desses aqui, se você não esquecer a regra, se você esquecer a regra, que sobre 10 é um número depois da vírgula, sobre 100 é dois números depois da vírgula, e sobre 1000 é três números depois da vírgula, você pode fazer a divisão. Por exemplo, 52, essa aqui é a letra B que eu vou fazer, pra vocês verem que dá certo. 52 dividido por 100. Aí eu faço. Não dá, então eu coloco o zero aqui, eu coloco vírgula. 100 vezes 5, 500. Sobra 20. Coloca a zero, a vírgula já tem, deixa. 100 vezes 2, 200. Sobra nada. Então, vai ficar vírgula 52, na minha cor de ser 0 inteiros e 52 centésimos. Igual o resultado que a gente tinha achado. É muito mais fácil memorizar que sobre 100 tem dois números depois da vírgula. Então, fácil, né? Número 3. Toda fração, todo número decimal finito vira uma fração decimal. Então, esses aqui todos são números decimais finitos. Todos eles podem ser representados por uma fração decimal. 1 inteiro e 3 décimos, ela é décimos. Então, tem um número depois da vírgula. Então, pode ser 13 sobre 10. 13 décimos. Esse, a letra B, é 0 inteiros e 13 centésimos. Dois números depois da vírgula, então é sobre 100. Já esse aqui, 0 inteiro e 13 milésimos, é três números depois da vírgula, então é sobre 1000. Esse aqui deu 4 inteiros e 2 milésimos, então é três números depois da vírgula. Então eu tiro a vírgula, vai ser 4002 sobre 1000. Letra E, 85 milésimos, 0 inteiro e 85 milésimos, três números depois da vírgula, então 85 sobre 1000. Letra F, 3 décimos, 3 décimos, então vai ter um número depois da vírgula, então sobre 10. E 2 inteiros e 97 centésimos tem dois números depois da vírgula, dá 297 sobre 100. Fácil, né? E a questão 4 é, escreva por extenso o preço de cada produto. Letra A, R$1,19. Então, você põe R$1,19. Vou ver aqui, 19 centavos. Se não fosse em dinheiro, era 1 inteiro e 19 centésimos. Letra B vai ser R$7. Letra B vai ser R$5,29. Então, letra B, R$5 e 29,9 centavos. Agora, se fosse só número inteiro, não fosse em dinheiro, era R$5,29. Letra C vai ser R$7,46. Então, letra C, R$7,40. 40 e quanto? Deixa eu olhar de novo. 46 centavos. 6
centavos. Se a gente não fosse falando de dinheiro, isso aqui é a mesma coisa de ser 7 inteiros e 46 centésimos. E esse leite de coco aqui, R$ 3,54. Então, letra D, R$ 3, R$ 3,50. 54 centavos. Então, para hoje, só essas 4 questões tá bom. Então, é para responder na folha, quem tem a folha, e colar no caderno. Para quem não tem a folha impressa, copiar e responder no caderno. Essa primeira parte da explicação não tem na folha, essa todo mundo tem que copiar no caderno. Então vamos lá. Explicação. Todo mundo fazer o cabeçalho no caderno, e copiar e responder a explicação. O exercício pode responder na folha e colar no caderno, tá? Se não quiser, pode copiar e responder no caderno. Então, para hoje é só até o número 4. Assim que vocês terminarem, vão mandando para mim. Então, vamos lá? Então, até.